Carlos Reis, eu sou coordenador geral do Museu do Holocausto aqui de Curitiba e tive a oportunidade de participar desse projeto desde a época da sua concepção. O museu foi inaugurado em novembro de 2011, começou a receber visitantes no início de 2012 e desde então eu tenho essa honra de liderar esse time que tem essa missão de continuar contando essas histórias. A gente costuma dizer que falar sobre o Holocausto, no fundo, é utilizar as lições e o legado que o Holocausto nos traz, por mais trágico que sejam as histórias, com o objetivo de trazê-los para os dias de hoje. O grande objetivo desse museu não é simplesmente falar sobre o Holocausto e simplesmente utilizá-lo positivamente como uma ferramenta educativa, um instrumento pedagógico poderosíssimo para educar jovens. Então a gente utiliza esse legado para trabalhar com os jovens valores, princípios éticos. Nós estamos falando sobre tolerância, democracia, cidadania, direitos humanos, diversidade, equidade, resistência, o valor da vida. Tudo isso são valores universais. Um dos grandes objetivos é trabalhar o Holocausto de forma universal, fazendo com que cada pessoa que coloque o pé aqui dentro entenda que essas histórias fazem parte da sua própria história como ser humano. Por isso é tão importante utilizar esse legado, também com o objetivo de evitar que isso aconteça de novo, coisa que nós seres humanos não estamos conseguindo fazer. O fato de estar em Curitiba, o primeiro museu do Holocausto no Brasil, por um lado, a gente tem um grande número de sobreviventes do Holocausto que aqui em Curitiba e no Paraná reconstruíram suas vidas. São dezenas de pessoas que aqui chegaram, foram acolhidos e tiveram seus filhos, seus netos, e conseguiram, a partir de uma ideia de resiliência muito forte, reconstruir suas vidas. Então aqui também como uma homenagem para essas pessoas que chegaram a Curitiba. Mas por outro lado, indo no viés universal, significa que essas histórias precisam ser contadas também onde quer que elas estejam, seja nas grandes cidades, seja nas áreas rurais, principalmente atingindo os jovens. Um jovem da periferia ou um jovem que estuda na escola mais cara da cidade não só tem condições de se apropriar dessas histórias, mas existe uma necessidade e uma missão de transmitir para eles. A gente costuma dizer que esse museu é diferente da maioria dos museus do mundo. A maioria dos museus do mundo são construídos por uma vontade de alguém e esse foi construído por uma necessidade. Na época do projeto, algumas instituições internacionais nos ajudaram com acervo também audiovisual. Então nós estamos falando de museus, instituições ligadas ou à memória, ou à pesquisa, ou à educação sobre o Holocausto. Eu posso dar o exemplo do Museu Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto de Jerusalém, o Museu do Holocausto de Washington. Esses dois talvez os mais representativos, mas outras instituições nos cederam bastante material. A partir do momento que o museu foi inaugurado, que apareceu na imprensa e houve um grande rebuliço em torno da inauguração do museu, houve um fenômeno muito interessante que foi que justamente as famílias dos sobreviventes e eles próprios, no Brasil inteiro e também fora, que começaram a nos procurar para contar suas histórias e para ceder material. Agora, em 2019, pela primeira vez, a exposição permanente aqui do museu vai trocar parte do acervo, justamente por esse acervo, parte dele, que foi cedido ou foi doado pelas famílias. Quando o museu foi inaugurado, praticamente metade do acervo foi colocado dentro da exposição permanente, a outra metade ficou em reserva. Hoje em dia, sem que a gente tenha mudado a exposição permanente, esse número chega entre 4% e 5% é o que está aqui dentro e os outros 95%, 96% é o que está fora. É por isso que também esse ano
será inaugurado, já está em construção a nova reserva técnica do museu, a reserva, um espaço exclusivamente dedicado para a preservação, para a conservação desses documentos. Boa parte do acervo é composto por documento, por papel, passaportes, documentos, pedidos de visto, certidões, enfim. E a partir dessa nova reserva técnica vai ser possível ampliar ainda mais o acervo. Esse acervo, que não é mostrado aqui na exposição permanente, pode ser visto pelo visitante, tanto em computadores que estão na exposição, quanto nas redes sociais e também nas exposições itinerantes que o museu produz anualmente e que rodam aí o Brasil. Eu acredito que agora, com a reserva técnica nova, gigante, preparada para esse tipo de trabalho, vai ser mais fácil aproximar os pesquisadores desse tipo de material. Eu acredito que será mais fácil disponibilizar o acervo em função, por um lado, tanto da questão física do espaço do museu, quanto pela agora a possibilidade de alguns meses para cá da criação aqui dentro do museu de um departamento acadêmico especialmente dedicado para fazer as pontes, os paralelos entre o museu e as universidades e as faculdades. A gente fala que um museu no século XXI precisa ser um foco tanto da memória quanto da educação e também da pesquisa. Por isso, para a gente é muito importante os convênios, as parcerias com a universidade para proporcionar aos pesquisadores o acesso ao nosso acervo. É importante levar em consideração que esse não é um museu da Segunda Guerra Mundial. As pessoas chegam aqui achando que é um museu militar, um museu relacionado à guerra. Nós estamos falando sobre um genocídio, nós estamos falando sobre uma tragédia humana, tentativa de extermínio de um povo, de outros grupos, e que parte deles acontece no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então é importante, de certa forma, um viés cronológico, mas isso não é o ponto fundamental do museu. O ponto fundamental é focar nas histórias individuais, né? É personificar essas histórias. Tanto é que no núcleo do museu essa cronologia se perde um pouco e se torna mais temático. A gente se orgulha em dizer que o museu hoje ele é mais do que a sua exposição permanente, né? E essa era uma vontade desde o projeto, desde a abertura do museu. O museu é dividido em alguns departamentos e o coração do museu, a gente costuma dizer que é o departamento de educação, o departamento pedagógico. É ali que nascem os projetos e é ali que desembocam também os projetos. O museu oferece, por exemplo, cursos tanto para especialistas, curiosos e também cursos para educadores sobre, por exemplo, como trabalhar o Holocausto em sala de aula. O museu, o espaço expositivo, ele é restrito a jovens a partir de 12 anos, que é o 8º ano do ensino fundamental, mas isso não quer dizer que o Holocausto não possa ser trabalhado com crianças mais jovens, de 6, 7, 8 anos, não no espaço do museu, mas em outro espaço na escola, e esse departamento também possibilita, capacita educadores para fazer esse trabalho. Esse departamento cria materiais educativos, materiais didáticos, todos gratuitos, para as instituições, para as escolas, seja de forma digital, às vezes nós até indo até as escolas. Existe um departamento de história que cataloga os sobreviventes que escolheram o Brasil de alguma forma como um novo lar, então compila essas histórias e apresenta, disponibiliza essas histórias tanto para o departamento de educação quanto para o departamento de redes sociais, o museu que é importante, o departamento de comunicação. O museu é muito ativo na internet, nós estamos falando de Facebook,
de Instagram, de Twitter. O museu tem um canal no YouTube, um programa mensal no YouTube chamado Luz sobre o Caos, que discute temas atuais, tomando como gancho a questão do Holocausto. Já falamos sobre a violência contra a mulher, já falamos sobre psicologia de massa, já falamos sobre a música como uma forma de resistência. Então são vários os temas. Mensal é um projeto maravilhoso aqui no museu. O museu está colocando agora no segundo semestre, pela primeira vez, após muitos pedidos, um desses cursos, que é o curso de História do Antissemitismo no Ocidente, sendo disponível para ensino à distância. As aulas já estão gravadas, elas estão terminando a fase de edição, para que no segundo semestre essas histórias, essas aulas sejam disponibilizadas para o público em geral. Existe um trabalho específico de capacitação contínua dos mediadores que trabalham aqui dentro do museu. São jovens, entre 18 e 20 e poucos anos. Então são muitas as atividades, muitos os projetos que vão além da visitação diária. O museu, esse é um ponto interessante, o museu recebe por semana cerca de 900 visitantes. Desses 900, entre 650 e 700 são alunos que vêm não só do Paraná, vêm de Santa Catarina, às vezes do interior de São Paulo, do interior do Rio Grande do Sul. Desde o início do mês de abril, todos os horários para visitas escolares até o final do ano, até dezembro, já estão esgotados. E as escolas, para esse ano, só conseguem visitar o museu aquelas que já agendaram ou aquelas que entram em lista de espera. Tem duas informações importantes para o público relacionadas à visitação aqui ao museu. A primeira delas é que a visitação é gratuita e a segunda delas é que é necessário um agendamento prévio. O agendamento é feito pelo site do museu. Para qualquer pessoa, turistas que queiram visitar o museu, é necessário fazer o agendamento até com um dia de antecedência. A questão principal é que as visitas mediadas, as visitas guiadas para qualquer pessoa, são realizados apenas aos domingos, porque durante a semana todos os mediadores estão voltados para receber as escolas. Então, durante a semana, um visitante pode vir ao museu sem o guia e aos domingos ele pode agendar a visita com o guia. Existe um material didático que foi produzido especialmente para as visitas das escolas aqui. Os alunos recebem um cartãozinho, cada um cartão diferente, contando uma história de uma vítima do Holocausto, justamente com a necessidade, né, com o objetivo de criar uma empatia, de aproximar o visitante, o jovem, de uma outra história, de um jovem que tinha a idade dele. E foi feito em parceria com o Museu do Holocausto de Jerusalém um livretinho chamado Holocausto, as perguntas mais frequentes. São perguntas e respostas sobre o Holocausto. Um livro que não é vendido aqui dentro do museu, ele é distribuído gratuitamente para cada educador, para cada professor que traz a sua turma, sai aqui dentro do museu com esse material, junto com os cartõezinhos, servem de base para outras atividades que são feitas em sala de aula. O museu tem auxiliado nos últimos anos também, ajudado alguns pesquisadores e escritores a publicarem as suas obras, tanto no âmbito acadêmico quanto no âmbito literário. No finalzinho do ano passado, o museu publicou-se com o selo do museu uma obra na verdade foi traduzida por um professor polonês que vive aqui em Curitiba, professor da Universidade Federal, chamado Piotr. O professor Piotr traduziu poemas de um autor judeu dentro do gueto de Varsóvia, chamado Władysław Schlenger. E essas obras, pela primeira vez, foram traduzidas para o português, obras muito importantes para a memória do Holocausto. E agora, em 2019, uma obra específica sobre a arte e o Holocausto, de um pesquisador, que também vai ter o selo do museu. Pela primeira vez também, em 2019, a própria equipe do museu, mobilizada a partir do departamento acadêmico, começa também a produzir material acadêmico, artigos para serem publicados. Existe uma parceria
firmada com o Instituto Histórico Israelita Mineiro, que tem uma publicação, e aí a partir desse ano, além dessa parceria, o museu possa selecionar trabalhos, a própria equipe dos diversos departamentos se organizou para começar a produzir material acadêmico que possa ser publicado em revistas, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Então a gente tem uma equipe jovem, dinâmica, aberta a novidades, e é por isso que a cada ano que passa o Museu do Holocausto de Curitiba desenvolve projetos muito diferentes, mas sempre com essa missão: contar histórias de forma universal, personificada e sempre com o viés da vida. É importante que as pessoas pensem na palavra holocausto e, ao invés de pensar em morte, pensem na vida. Sklavna held i skärtsale fin gloil, fanns av folk, skikter sig i det koil.